haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, veja, aqui está o Cristo, ou veja, ali está, não acredites. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, para enganar, se for possível, os próprios escolhidos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, veja, ele está no deserto, não saiais. Ou vede, está no interior das casas, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, antes do capítulo 15, ou desde o versículo 1 do capítulo 24 de Mateus, encontramos o que conhecemos como sinais antes do fim. Os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, que sinais? Como vamos saber que tu estás próximo a vir e a voltar e a tudo se cumprir? Como vamos saber? E o Senhor ali, nesses versículos, pois lhes disse que iria ter uma série de acontecimentos. E de que eles, como seus discípulos, deviam de estar precavidos, deviam de estar despertos, vigilantes. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, estes versículos de Mateus capítulo 24 têm sido atacados, muito atacados através do tempo. Hoje, então, se diz que o que está aí escrito, pois sempre tem acontecido. O Senhor, por exemplo, diz de que, no versículo 6 de Mateus 24, diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Então, muitos dizem, mas sempre houve guerras. Sempre houve rumores de guerras. Então, não é nenhuma novidade. Então, toda vez que aparece uma guerra nova, nós entendemos que isso não é um sinal antes do fim, porque sempre teve guerras. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então muitos dizem, pois isso sempre tem acontecido. As nações têm se levantado contra as outras nações, fomes sempre tem havido em diferentes lugares, terremotos, pois também não é uma coisa nova o assunto dos terremotos. Então isto não nos parece que seja também um sinal antes do fim. Não parece que seja assim. E aqui o Senhor continua falando sobre as traições, sobre o amor de muitos se esfriaria, sobre que se levantariam falsos profetas. Então, se nós vamos procurar e ver estes sinais, parece que não são uma coisa nova. Parece que sempre tem acontecido através do tempo. E de alguma forma, então, se tenta invalidar as palavras do Senhor, ou se tenta, ao menos, tranquilizar a mente e o coração, dizendo, olha, está acontecendo tudo isto, mas não vai acontecer nada diferente. Então, sim, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Sim, mas isso já leva um ano nisso. E não deu em nada para nós, porque os que têm morrido lá têm morrido. E deu ruim para eles. Mas terremotos. Que teve aquele lá na Turquia, e que teve aquele outro lá não sei onde. Pois quando não teve terremotos? Então, e pestes, pois acabamos de passar por uma, a Covid. Então, pois sempre teve essas coisas e sempre tudo veio a ficar normal e tudo continuou seu rumo. Então, depois das guerras, as pessoas se recuperaram, reconstruíram tudo que tinha sido destruído. Bom, os que morreram, morreram. Mas os que sobreviveram continuaram vivendo e trabalhando. Depois das pestes, pois sempre
Os que sobreviveram continuaram vivendo. Assim foi na história, e esta última recente, muitas pessoas morreram nessa pandemia, mas os que sobrevivemos continuamos a viver. E a fazer planos, e a ver o que vamos fazer. Então não parece que seja uma coisa que vai mudar tudo. Então aí continuam assustando agora com novas doenças e tal, e que a gripe aviária, que é o Marburg, sei lá. E pois dentro de todos, de alguma forma, ter o pensamento, se acontecer de novo, olha, vamos passar por isso, vamos sobreviver e vamos continuar vivendo. Então, qual é o problema? Então, como alguns dizem, zero medo. Se acontecer, que aconteça e já está. Ou seja, irmãos, parece que ou Jesus não vai vir, ou vai demorar-se ainda muito. Porque sempre tem acontecido isso na história. Então não podemos abraçar aquilo com tanta força, ou dizer, olha, as coisas vão mudar a qualquer momento. Não, que sempre foi assim. E é um pensamento que está instalado, acredito que na maioria da humanidade, que são agora mais de 7 bilhões de pessoas. E então sempre está dentro de todo mundo esse pensamento, tudo vai continuar. E as coisas melhoram ou vão melhorar, e a tecnologia está avançando, e tudo está avançando, e vamos. E muitos dizem, eu lembro do meu avô, que ele falava que Jesus já ia voltar, e ele ficava orando, jejuando, e falava para nós que tínhamos que nos arrepender, mas ele morreu. E o pai dele, pois, também pregava as mesmas coisas, o filho dele, que é meu pai, e pois ele também morreu, e não tem acontecido nada. E aqui estamos. Então, acho que eles estavam um pouco fanatizados lá, muito fanáticos, mas as coisas não são assim. Tudo vai continuar. Amados irmãos, é muito perigoso e temos que tomar muito cuidado de não cairmos nesta armadilha que o diabo preparou, na qual o mundo inteiro está caindo, pensando que não vai acontecer nada, que Jesus não vai voltar. Porque não tem demônio que reconheça que Jesus vai voltar pela igreja. A Bíblia diz que tem um teste para fazer a algum endemoniado, o demônio que se manifeste, o espírito melhor. Se algum espírito aparecer dizendo que é um anjo, a Bíblia tem um teste. E diz, faça este teste. Se esse espírito passar pelo teste, é um espírito de Deus. Se não passar, não é um espírito de Deus. Vocês sabem qual é esse teste? A irmã Leila sabe, né? Filho, traz um pedaço de papel. A passagem, tá bom? Qual é? Mais alguém achou? Alguém falou alguma coisa que não ouvi direito? É onde o apóstolo João, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ensina qual é o teste. E ele diz, amados filhinhos, não acreditem a qualquer espírito, mesmo que diga que veio de Deus. Ele diz, vocês devem de testar esse espírito. Achou? Está onde, irmã Leila? Para colocar no projetor. 1 João 4, o quê? Versículo 1. 1 de João 4, 1. O que diz aí? O que diz o resto? O 2, cima do, o que diz? Pronto. Está aqui. É assim como se pode testar o espírito. Testar o espírito. E o versículo 1 diz, não acreditem em todo espírito que aparecer por aí. Então, o espírito que reconheça que Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus. Os demônios não reconhecem de jeito nenhum que Jesus Cristo esteve sobre esta terra. Porque se o reconhecem, eles reconhecem sua derrota. E eles não reconhecem isso. E se não reconhecem isso, muito menos vão reconhecer que Jesus vai voltar pela igreja. Muito menos.
Então, toda palavra, todo pensamento, todo ensinamento que aponte ou mire para dizer que Jesus não vai voltar ou que ele vai demorar, isso não vem de Deus. Porque o ensinamento que vem dos céus e do Espírito Santo é: Jesus Cristo veio em carne, viveu uma vida santa, pura e sem pecado, morreu na cruz do Calvário, foi ressuscitado, sepultado, perdão, e ao terceiro dia ressuscitou e voltará pela sua igreja que o está esperando. Glória a Deus! Este é o ensinamento que vem da parte do Senhor. Irmãos, não podemos permitir que este espírito que está dominando o mundo também nos influencie e passemos a pensar ou a sentir que isto vai demorar muito. Eu sei que Jesus vai voltar, mas eu acho que ainda vai demorar. Eu acho que pode ter alguma perseguição, mas eu acho que ou vai demorar, ou não vai ser muito forte, ou de alguma forma eu vou me safar, então vai estar tudo bem, vai estar tudo certo. Mas o Jesus, o Senhor, nos diz que Ele voltaria quando? Quando as pessoas menos o estiverem esperando. Quando menos estiverem pensando no assunto. Irmãos, o Senhor é justo. A Bíblia diz que Ele é o juiz de toda a terra. E em todas as dispensações, o Senhor tem lidado com o pecado. Qual tem sido a forma do Senhor lidar com o pecado em todas as dispensações? A primeira dispensação qual é? Lembra? A inocência, Adão e Eva. Como o Senhor lidou com o pecado deles? Com juízo. Trouxe juízo sobre eles. E os expulsou do jardim do Éden, mesmo que não os deixou sem esperança. Les prometeu salvação, mas os expulsou, juízo. Toda a dispensação tem acabado com o juízo da parte de Deus, toda. A dispensação de Noé, como acabou? Com juízo. Irmão, será que Deus não tinha capacidade de fazer que as pessoas no tempo de Noé se convertessem? O que vocês acham? Então, se Deus tem capacidade para fazer que as pessoas se convertam, por que Ele decidiu matar todo mundo lá nos tempos de Noé e só salvou uma família? Porque não está na mão de Deus decidir. O Senhor levantou a Noé como pregoneiro de justiça, pregador. E ele pregou durante 100 anos. Só que ninguém quis se arrepender. E por isso Jesus, ele nos diz em João 3, 18 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que aconteceu na geração de Noé? Eles amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz veio através de Noé, servo de Deus. E dizem historiadores e pessoas que estudam, investigam e pesquisam muito bem nos tempos bíblicos, que nos tempos de Noé a tecnologia estava tão avançada quanto hoje ou ainda mais. E ter encontrado vestígios de tecnologia que era impossível que existisse nesse tempo, mas ter encontrado coisas. Então eles estavam muito bem. A tecnologia deles era muito avançada. E toda essa geração rejeitou a salvação de Deus. E Deus acabou com o juízo. E pronto. E continuou mais uma dispensação. Agora estamos na dispensação da graça. A dispensação da lei de Moisés acabou com o juízo. E Mateus capítulo 24 é uma profecia que tem dinâmica e tem um duplo cumprimento. Teve um cumprimento lá em Jerusalém no ano 70, quando foi destruída. E ainda tem um outro cumprimento que é para nós e para estes tempos. E essa dispensação foi encerrada com um juízo da parte de Deus.
veio Roma e destruiu o templo e acabou com tudo. E esta tem sido, irmãos, a forma de Deus lidar com o pecado através do tempo, das gerações, da história e das dispensações. E não será diferente na dispensação que estamos. E o que nos diz a sua palavra é que o Senhor também está lidando e vai lidar e vai por fim ao pecado desta geração, ao pecado desta dispensação, assim como deu fim às outras dispensações. Só que, dentro do plano de Deus, esta é a última dispensação de salvação. Depois da graça virá a do anticristo, virá a grande tribulação. E não haverá mais nada. Então, amados irmãos, precisamos estar apercebidos. Precisamos estar preparados para o que vai acontecer. No tempo de Noé, as pessoas que estavam ali vivendo bem, nenhuma delas acreditava que as coisas iam mudar num instante. Nenhuma delas. Porque se tivessem acreditado nisso, teriam entrado na arca de Noé. Eles falavam: Noé é um louco. É um velho louco, que não sabe o que faz, não sabe o que fala. Coitado dele. Ninguém presta atenção nesse louco. Mas Noé, como homem de Deus, sabia o que ia acontecer. E ele se preparou, porque Deus disse o que ia acontecer. Mesmo que mais ninguém acreditava, ele acreditou em sua família. E quando tudo mudou, num instante, ele estava preparado. Ele não precisou sair correndo como um frango sem cabeça. E agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Não, ele estava em segurança na arca. E quando tudo começou a encher de água, ele pode dizer: Deus disse que isto ia acontecer. Não é nenhuma surpresa, ia acontecer. E assim, em cada dispensação, os que eram de Deus estavam preparados e apercebidos. E quando veio o juízo de Deus, nenhum deles teve que dizer: eu não esperava que isto ia acontecer. Ao contrário, todos falaram: eu sabia que isto ia acontecer. E por isso me preparei. Amados irmãos, a palavra do Senhor é verdade. E a pergunta que é feita em Isaías, no capítulo 53, continua a ser feita hoje. Quem deu crédito ao nosso anúncio? Quem acreditou na nossa pregação? Quem? Deus é poderoso para trazer um avivamento e fazer que uma nação inteira se arrependa. Ele tem poder para isso. Só que essa não é a forma de Deus trabalhar. Assim não escolheu Ele. O avivamento é para as pessoas que têm ou tiveram algum fogo e que agora se está apagando ou está apagado. Então Deus vem e aviva. Por isso diz lá em Abacuque: aviva a tua obra no meio dos tempos, ó Senhor. Sim, aviva a tua obra. Os teus, teu povo, os que te amam, ou os que te amaram e agora estão frios. Então, quando o avivamento vem dentro do povo de Deus, o fogo arde e aqueles que são o povo de Deus passam a fazer aquilo que o povo de Deus tem que fazer, que é ir e pregar as massas, e com essa pregação cheia de unção e de poder, as massas se arrependem e vêm aos pés do Senhor. Então, quando há um grande mover de Deus, um avivamento, sempre tem pessoas se convertendo e arrependendo. Mas não é Deus que Ele foi e está fazendo aquilo sozinho, através do poder dEle somente, soberanamente. Não, é através da igreja. É através dos que Ele toca e levanta. Todo avivamento, estude qualquer um. Sempre o Senhor usou pessoas para espalhá-lo, expandi-lo. A rua Azusa, tão famoso esse avivamento. E Deus se manifestava ali poderosamente. E como essas pessoas, ou como esse avivamento se alastrou pelo mundo inteiro, através das pessoas que iam lá, eram tocadas, transformadas, se arrependiam e saíam para pregar. Aqui no Brasil chegou dessa forma, e qualquer outro país chegou dessa forma. Então nós precisamos de um avivamento, a igreja, nós, para fazer aquilo que temos que fazer. E que sabemos que temos que fazer, mas que de algum jeito não conseguimos fazer. E quando o avivamento vem, então transforma. Então somos nus, ficamos nus,
e compreendemos nosso estado pecaminoso e nos envergonhamos, nos arrependemos e colocamos mãos à obra. Começamos a fazer aquilo que devíamos ter feito há muito tempo e os resultados são imediatos. As pessoas lá fora estão precisando de um homem, de uma mulher, de um adolescente cheio do Espírito Santo, vivendo em santidade, que fale a palavra de Deus para eles. Glória a Deus. Mas então precisamos do avivamento, primeiramente, nós. E irmãos, isto faz parte de estar apercebidos, de estar preparados. Que tão preparado estou eu para o cumprimento das profecias de Jesus? Em Mateus capítulo 24. Ele diz que a igreja em algum momento será perseguida. Que tão preparado estou eu para isso acontecer? Que tão amarrado estou a este mundo? Ou que tão disposto estou para um dia ter que fugir e deixar tudo para trás? E talvez sair só com uma pequena mochila ou uma pequena mala. Que tão preparados estamos para isso? A qualquer momento, irmãos, as coisas podem mudar. E o Senhor sabe disso, por isso chama a sua igreja a que esteja apercebida, a que não adormeça, a que não se entretenha aqui, porque o que Ele prometeu se cumprirá. E Abacuque, no seu tempo, estava muito afligido, porque para Abacuque, Deus não estava importando-se com o pecado, não se estava importando com o seu povo sofrendo, não se estava importando com que os maus triunfavam e reinavam sobre os bons. E ele ficou muito aflito. E em Abacuque capítulo 1, o versículo 12, a partir do versículo 12, encontramos o protesto de Abacuque. Ele protestou perante Deus, dizendo: Senhor, por que não fazes alguma coisa? Abacuque capítulo 1, e o versículo 13 diz: muito puro de olhos tu és para ver o mal, e não podes contemplar inativa a ofensa. Por que vês aos necessitados e calas quando o ímpio destrói ao mais justo que ele? Irmãos, esta não é uma pergunta nova. Nós também temos feito essa pergunta para nós mesmos e para Deus. Senhor, por que não fazes alguma coisa? Por que deixas que o pecado avance da forma que está avançando? Por que permites que todos os dias os perversos façam coisas más e eles se saem bem? E muitos deles nem vão para a cadeia. Por que permites isto, Senhor? E Abacuque lá no seu tempo está dizendo o mesmo: por que, Senhor? E o Senhor respondeu a Abacuque. E também responde a nós hoje, no capítulo 2 de Abacuque, vem a resposta do Senhor. A partir do versículo 3, Abacuque 2, 3 diz: mesmo que a visão esteja ainda por se cumprir a seu tempo, apressa-se para o fim e não enganará. Ainda que demore, espera-o, porque sem dúvida virá e não se atrasará. O Senhor está dizendo a Abacuque: eu sei que você está frustrado e se lamenta, e você não aguenta mais o pecado, mas Abacuque, eu vou dar um jeito no pecado. Eu virei e trarei juízo sobre os maus e perversos. E mesmo que pareça que se está demorando, Abacuque, espera-o, porque vai se cumprir. A visão vai se cumprir. Então não caiamos nessa de que tudo está indo bem, nada vai mudar, Jesus vai demorar muito. Não caiamos nessa, porque vai se cumprir a profecia de Jesus, dizendo que de repente tudo vai mudar. O assunto é estar preparados, estarmos prontos para quando isso acontecer. E isso se faz no dia a dia. Irmãos, estamos vivendo os tempos tão particulares, extraordinários, difíceis, assombrosos, rápidos, onde a tecnologia é uma coisa tremendíssima e nos transborda e ela parece que às vezes nos supera, porque tem tanta coisa na tecnologia que a gente não consegue controlar. E antes as coisas eram diferentes e hoje são de outro jeito. E muitos de nós, quando éramos crianças, brincávamos na rua, brincávamos nas praças com os amiguinhos, e as pessoas que queriam conhecer outras pessoas tinham que sair de casa
para conhecer outras pessoas na rua, mas hoje não é mais assim. Hoje é tudo virtual, é tudo pela internet, tem as praças virtuais, e é onde as pessoas entram para fazer suas coisas, e os conhecimentos que nós tínhamos antes, já muitos deles não servem hoje. E todo aquele que não se atualiza e que não aprende as coisas da nova tecnologia está ficando para trás. E profissionais que antes se davam muito bem e se não se atualizam, se estão dando muito mal agora. Porque a tecnologia está avançando a passos agigantados ou gigantes, e pois as pessoas, muitos que entenderam, pois estão entrando lá e aprendendo a dominar aquilo, e o Instagram, e como se faz uma campanha no Instagram, e como se faz vídeos no YouTube, e aqui, e ali, e então aí tem umas pessoas que estão dominando a tecnologia, e pessoas que talvez muitas deles nem estudaram, e às vezes parece que nós estamos ficando para trás. E tudo diferente, tudo é moderno, já nada mais é igual. E você abre lá YouTube e você encontra 1000 pregadores, 1000 pastores, 1000 pregações a qualquer momento. E no WhatsApp mandam para você palavras, reflexões, áudios de pastores de não sei onde, de pastoras, de profetas, de diáconos, de presbíteros. E está cheio, saturado. E parece que eu não tenho mais nada para ensinar, não tenho mais nenhuma coisa, porque parece que fiquei para trás. E agora que vamos fazer? Pois tenho que me atualizar, tenho que dar um jeito. O que vou fazer? Já sei, eu vou usar a inteligência artificial para que me ajude a escrever os meus sermões, a escrever as pregações. Pode ser. Tem agora um aplicativo muito famoso, eu esqueci o nome, começa com G, eu tenho um G lá. Uma coisa assim. É tecnologia, inteligência artificial no seu mais avançado poder. E ontem eu vi alguém que dizia, a inteligência artificial, cada 4 meses, ela dobra seu poder e seu conhecimento. A cada 4 meses. Igual. E está avançando de um jeito. E tenho visto lá coisas, pessoas ensinando a fazer. Você diz, coloca lá naquele aplicativo, faça uma apresentação sobre a Covid. Pronto. Ele faz a apresentação com diapositivas, com imagens, está pronta. E você vai ler aquilo e está certinho. Uma apresentação que levava para uma pessoa 2, 3 dias, uma semana a fazer. E já a tecnologia artificial faz pronto. Aí dá para pegar um texto escrito por você ou por outra pessoa e você colocar. Escreva este mesmo texto, mas em outras palavras. E ele faz em outras palavras. Uau! E muitas pessoas estão usando a tecnologia artificial para não ficar para trás, para se atualizar, para ganhar dinheiro. E parece que também deveríamos trazer isso para a igreja. Pois vamos também atualizar-nos. E coloquemos lá no aplicativo. Sei lá, jejum é por mim. Ou não sei, ore por mim. Ou melhor, escreva uma oração bem bonita, que eu vou colocar lá no Facebook. Mas, irmãos, acontece que Deus não se está atualizando. Parece que Deus quer ficar lá no passado. Porque Ele continua dizendo que os métodos para estarmos preparados para o cumprimento das suas profecias são os mesmos de 2000 anos atrás, de 4000 anos atrás. E quais são? Oração, jejum, santidade, obediência à sua palavra. São os mesmos de há 4000 anos. Os mesmos métodos que Daniel, o profeta, usou lá na Babilônia antiga, são os mesmos que o Senhor diz que temos que usar hoje. Mas como pode que Deus não quer se atualizar nem um pouquinho sequer? Nem um pouquinho só. E o Senhor diz, não, é deste jeito. E Jesus diz, é desse jeito. Por isso Jesus jejuou 40 dias. E por isso Jesus orava. Ele poderia ter dito, não, vamos atualizar isso aqui um pouco. Não. Amados irmãos, temos que estar prontos no nosso dia a dia, orando, jejuando, vivendo em santidade, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, evitando sermos contaminados, evitando perder o tempo, para que quando acontecer, possamos dizer, estou pronto. Não me pegou por surpresa, estava esperando, eu sabia, o Senhor tinha dito para mim que ia acontecer, estou pronto. E não dizer, ai, agora me pegou por surpresa. Creamos e ainda continuemos a crer nas palavras do Senhor. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A visão se cumprirá,
a profecia, as profecias se cumprirão, mesmo que pareça que estão demorando. E quando acontecer, será melhor que estejamos prontos, preparados. O mais importante, preparados para quando Ele vier nos buscar, vier nos recolher. Poder fazer, como diz a Escritura, estar de pé, levantar-nos, erguer as cabeças e dizer: ó Senhor, aqui estou te esperando, vem pela tua igreja, vem por mim, vem por nós, Senhor. Essas são as palavras que deve haver em nossas bocas, em nossos corações. O Senhor volta pela sua igreja. E a qualquer momento tudo mudará. Mas nós estaremos prontos. E como povo de Deus apercebido, estaremos em segurança. Estaremos com o Senhor. E Ele nos guiará. Ainda que tenhamos que atravessar o vale da sombra da morte. Não interessa. Se estivermos preparados, nada disso terá poder para destruir-nos de forma nenhuma. Assim que esta noite é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para preparar-nos e estar prontos e dizer: Senhor, eu estou pronto. Vem, Senhor, estou te esperando. Não demores mais, estou te esperando. Fique de pé, irmãos, e oremos. Que haja alguém nesta noite que nesta oração possa dizer: Senhor, estou te esperando. Estou pronto, Senhor. Vem nesta mesma noite. Vem, Senhor, e dá um fim no pecado. Dá um fim nesta desgraça, Senhor. Vem finalmente, Senhor. E que os teus se levantem e reinem contigo no milênio. E que tua justiça seja feita finalmente sobre a terra. Senhor Jesus.